Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, os meios, seus propósitos, os seus métodos, de como nós podemos conhecer a sua vontade. Falamos até ontem a respeito da vontade de Deus e a igreja. E a partir de hoje nós vamos estar refletindo a respeito da vontade de Deus e o reino de Deus, o povo do reino. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, nós temos assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é uma promessa maravilhosa para nós, os seus filhos, que temos uma missão diante do mundo. Nós não podemos estar ligados a Cristo e permanecer sem uma missão neste mundo. Quando nós respondemos, então, ao convite de Deus para um relacionamento íntimo de amor com Ele, nós somos introduzidos, então, em uma parceria com Ele. Deus coloca em nós, nos coloca no corpo local de crentes e juntos, então, como vimos, formamos o corpo de Cristo em nossas comunidades, em nossos bairros, em nossas cidades, em nosso estado. Então, Cristo, como a cabeça da igreja, está guiando e também agindo através da sua igreja para realizar a vontade do Pai. Como vimos, é o Espírito que nos une a outros crentes também de outras igrejas, que também une todos os crentes. O povo de Deus, de cada corpo de Cristo, como nós falamos, cada agência do reino de Deus, é parte do reino de Deus. Os cristãos são o povo do reino. E o próprio Cristo é o Rei eterno sobre este reino, e ele nos fez reino, sacerdotes para Deus Pai, como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Então, nessa parceria com Cristo como Rei, nós nos tornamos envolvidos numa grande missão de reconciliar o mundo com Deus. Estar, então, nos relacionando com Deus e não estar envolvidos nessa missão, nós não podemos, porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também nos deu a grande comissão e ele também nos enviou, como diz lá em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Então, o povo do reino, peregrino nesta terra, tem uma grande missão: atrair este mundo perdido a Deus. Deus tem um mundo no seu coração. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Este amor é um verbo que nos leva a entender que ele nos amou no passado, que ele nos ama no presente e ele nos amará no futuro. Eu sempre digo, nós somos peregrinos nessa terra, decidindo aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Se decidirmos passar pela porta, entrar pelo caminho que é Jesus, passaremos a nossa eternidade na presença de Deus, isto é céu. Mas viver eternamente separado de Deus é o inferno. Você está neste mundo, peregrinando,
para decidir aonde você vai passar a sua eternidade. E mesmo que você não escolha passar pela porta, entrar pelo caminho que é Jesus, Deus amou, mesmo que você escolha viver eternamente separado dele. Deus então formou o corpo de Cristo por meio do seu Espírito Santo e o colocou então no mundo. A palavra de Deus diz que ele se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Jesus foi o provimento divino para a nossa salvação e foi através da sua morte e da sua ressurreição que nós ganhamos salvação e a eternidade. Voltando Jesus, então, para o céu, Deus formou um novo corpo de Cristo através do Espírito Santo. E esse corpo, então, se constitui dos crentes que Deus tem acrescentado aonde? Na igreja. Jesus agora, então, como cabeça do seu corpo, ou seja, da igreja local, é ele que nos guia na execução da vontade do Pai. Deus estabeleceu cada igreja como o corpo de Cristo, de tal forma que ela pudesse continuar a sua obra redentora aqui no mundo. Quando permitimos que Cristo funcione como cabeça da igreja, Deus então pode usar este corpo para executar a sua vontade em todas as partes do mundo. Nós precisamos refletir. Eu quero deixar algumas perguntas para a sua reflexão a respeito disso. Cristo conhecia a vontade do Pai enquanto ele esteve aqui na terra. Sim ou não? Jesus alguma vez entendeu mal os propósitos do Pai aqui na terra? Sim ou não? Cristo alguma vez falhou não realizando a vontade do Pai aqui na terra? Sim ou não? Se permitirmos que Jesus seja o cabeça da nossa congregação local, existe a possibilidade dele entender mal o que o Pai quer realizar por meio desse corpo de crentes? Sim ou não? Cristo pode revelar aos membros do seu corpo como estes devem se envolver na realização dos propósitos do Pai? Sim ou não? Cada congregação é um centro estratégico de missões mundiais. A igreja, como nós já falamos, ela não são as paredes, ela não é aquele local onde nós nos reunimos. A igreja é um organismo vivo, a igreja sou eu, a igreja é você. Ela é um corpo vivo com Cristo presente como cabeça. Cada parte, então, desse corpo se relaciona com Cristo e com todos os outros membros. Sempre que Deus tem acesso a seu povo, ele pode alcançar o mundo através dele e fazer coisas do tamanho dele nessa terra. Cada igreja é um centro estratégico de missões mundiais. Deus pode sim, queridos irmãos, alcançar o mundo através de mim e através de você. Você apenas precisa ajustar a sua vida à atividade que Deus está realizando no lugar aonde você foi inserido. Esta é a vontade do nosso Pai para o povo do seu reino. Deus está fazendo algo muito especial nesse tempo. Que os seus filhos, olhando para as coisas que são de cima, possam ter visão espiritual, possam ter ouvidos para ouvir e entendimento no seu coração a respeito daquilo que Deus tem para você. Quando Deus distingue uma igreja local
colocando ali sempre um novo membro, peça a Deus para lhe mostrar o que ele está para fazer. Ele quer alcançar a sua comunidade, talvez o mundo, por meio da sua igreja e de cada pessoa que ele coloca, inclui nessa igreja, como nós vimos ontem. Nós somos o povo do reino de Deus, do reino da luz. Estamos apenas peregrinando nesta terra. Não coloque o seu coração nesta terra. Coloque seu coração nos céus e você vai entender o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua igreja, para a sua congregação, para a sua cidade, para o seu estado e para esse mundo onde nós estamos vendo que este mundo precisa da paz, da alegria e da justiça, do reino de Deus. Que se complete nesta terra aquilo que Deus já estabeleceu nos céus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.